Oi, pessoal, meu nome é Gabriel Navarro, sou membro da área de projetos da Dev e hoje eu vou resolver com vocês a primeira lista de exercícios. E o ideal aqui é que vocês já tenham tentado resolver a lista, mesmo que não tenham conseguido, porque a ideia é que vocês não gravem soluções, mas sim aprendam a resolver os problemas e vir direto para a lista sem ter tentado resolver pode acabar enviesando as futuras soluções de vocês, o que não é o que a gente deseja com o curso. Mas, beleza. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo e, dito isso, vamos para os exercícios. O primeiro exercício é um exercício de conversão de moedas. Basicamente, a ideia era receber do usuário uma taxa de câmbio entre o real e o dólar e uma quantidade em reais e devolver para ele quantos dólares ele teria dado tal taxa de câmbio e tal quantidade em reais. E também devolver para ele quanto ele teria em euro, dado uma taxa fixa de 5,80 entre o real e o euro. E beleza, aqui não tem muito segredo. O que a gente faz é pegar os inputs do usuário através da função input. E a função input, uma coisa que a gente tem que saber sobre ela é que ela sempre vai devolver para a gente o que o usuário digitar no formato de uma string. Então, mesmo que o usuário digite número, o que a gente vai receber é uma string. E vocês vão ver que isso vai fazer diferença nos próximos exercícios. Não é o caso aqui. Na verdade, é o caso aqui também. Perdão. Aqui a gente recebe do usuário a taxa de câmbio do dólar e a quantidade em reais. E quando a gente vai calcular o valor que o usuário vai ter em dólar, a gente precisa transformar esse valor em um float, que é o que a gente faz aqui. E a gente precisa transformar esse valor em float porque, como eu tinha dito, esses valores vêm para a gente em formato de string e a gente não sabe dividir strings, a gente sabe dividir números reais. E por isso a gente faz essa conversão. Beleza? Acho que os detalhes principais desse código são isso. Então, a gente pegou os inputs, calculou o valor em dólar e a gente exibiu para o usuário usando esse print formatado aqui. Por isso que ele tem esse F no começo e quando a gente usa prints formatados, a gente pode passar direto para ele uma variável, desde que ela fique entre chaves e a gente pode associar essa variável em qualquer ponto do nosso texto que a gente quer passar no print. Isso facilita bastante. E aqui também tem um detalhezinho extra que eu usei, que foi esse dois pontos, ponto 2f, que é para setar um número de casas decimais que eu quero que o meu valor em ponto flutuante tenha. Na verdade, que eu quero que seja exibido, porque o meu valor em ponto flutuante vai continuar tendo muitas outras casas decimais além dessas duas que eu setei aqui, mas só vão ser exibidas as duas primeiras. E beleza, feito isso aqui tudo, a gente faz a conversão em dólar ali em cima, e aqui embaixo a gente só repete, mudando a taxa para fazer a conversão em euro e exibe também. E aqui tem um caso de exemplo que é para uma taxa de 5,61 entre o dólar e o real e para mil reais. Eu teria 178,25 dólares e 172,41 euros, dado a taxa fixa de euros que a gente tem ali em cima. E esse é o primeiro exercício. A ideia aqui era só passar para vocês um contato inicial com a função input, um print de saída de, de código. E vamos para o exercício 2. O exercício 2, a ideia dele é receber do usuário qual é a distância em quilômetros que ele vai percorrer, uma certa viagem que ele vai fazer, qual o consumo médio do carro dele e qual o custo do litro de combustível. E a gente vai devolver para esse usuário duas coisas. A gente vai devolver quantos litros de combustível serão necessários para ele percorrer os quilômetros que ele falou que precisa percorrer. E a gente também vai exibir para ele o custo total da viagem. Aqui, a gente simplificou o processo comparado à questão 1, o processo de transformar o input em float. Você vê, a gente pede um input aqui para o usuário e já transforma ele direto em float. E toda vez que vocês verem funções do Python aninhadas assim, a que está dentro sempre vai ser executado antes da que está fora. Ou seja, a que está fora sempre é executada depois. E a gente vai explicar para vocês mais para frente o que são funções, a gente vai definir mais formalmente, mas por hora, funções são essas coisas que fazem coisas para a gente no Python. Acho que a gente pode dizer assim. E beleza. Aqui a gente pede os três inputs, a gente pede o input
da distância em quilômetros que vai ser percorrida pelo usuário, do consumo médio do carro e do custo do litro de combustível. E com base nisso a gente faz o cálculo de quantos litros de combustível vão ser necessários na viagem, dividindo a distância percorrida pelo consumo médio do carro, e a gente faz o cálculo do custo total da viagem com base nesse resultado aqui, dos litros de combustível que vão ser necessários, multiplicando esse resultado pelo custo do litro de combustível. E aí a gente exibe o resultado aqui embaixo, também usando um print formatado, também formatando o número de casas decimais, e é isso. Aqui um exemplo da saída, caso o usuário queira percorrer 200 quilômetros, com um carro que faz 10 km por litro e com um custo do litro de combustível em R$ 6, seriam necessários 20 litros de combustível para completar a viagem e o custo total da viagem seria de R$ 120. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 3, era o gerador de senhas personalizados. A ideia aqui era que a gente ia pedir dois inputs para o usuário, a gente ia pedir um nome e uma data. E com base nisso a gente vai gerar uma senha. E essa senha vai ser gerada da seguinte forma: a gente vai pegar os 3 primeiros dígitos do nome, os 2 primeiros dígitos do ano da data, vai juntar eles, vai incluir um espaço e depois a gente vai colocar o número de caracteres do nome que foi inserido pelo usuário. Por exemplo, por um usuário chamado Ana Beatriz Costa, que forneceu essa data aqui, 15 de 8 de 1990, a senha seria essa. Na verdade, a senha seria Ana19 espaço 17, porque Ana Beatriz Costa tem 17 caracteres, não 18. Isso foi um erro nosso, mas não atrapalha. E foi corrigido agora, né? Beleza. E depois o enunciado pede para que a gente modifique o programa para colocar as letras da senha gerada como maiúsculas e para adicionar um caractere exclamação no final. Certo. Aqui a gente pede os inputs para o usuário, a gente pede o nome e pede a data. Perceba que aqui a gente não está trabalhando com float, então a gente não precisa fazer a conversão, porque a gente quer que os dados estejam em formato de string. E para fazer esse exercício a gente vai ter que trabalhar com indexação, e não tem mistério nenhum, indexação a gente só vai estar acessando dentro de uma string um caractere específico. Por exemplo, nesse nome, Ana Beatriz Costa, se a gente quiser acessar o caractere A, ele vai ser o nosso segundo caractere, porque em computação a gente começa a contar do zero. Então, o nosso caractere 0 seria o A maiúsculo, o caractere 1 seria o N e o caractere 2 seria o A minúsculo. E aqui eu coloquei para vocês uma listinha relacionando, no caso da data, relacionando qual dígito está em qual posição na string da data. E é só dar uma lida que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Mas beleza, vamos lá. Como a gente precisa dos 3 primeiros caracteres do nome, a gente vai pegar o caractere 0, o caractere 1 e o caractere 2 do nome que a gente pediu para o usuário. E como na data a gente precisa dos 2 caracteres iniciais do ano, a gente vai pegar o caractere, a gente vai pegar esses 2 caracteres aqui, que são os caracteres 0, 1, 2, 3, 4, 5, são os caracteres 6 e 7. Beleza, e a gente faz isso aqui embaixo. A gente obtém os dígitos do ano que a gente vai precisar e depois a gente vai gerar a senha conforme as instruções lá em cima, ou seja, a gente vai juntar as iniciais do nome com os dígitos do ano, com o espaço, com o tamanho do nome. E para obter o tamanho do nome, a gente usa essa funçãozinha aqui chamada len, passa para ela no fim e converte tudo isso daqui para string. E essa funçãozinha len, a função, o que ela faz é basicamente retornar o número de itens que a gente tem uma string ou uma lista. E não vou entrar muito em detalhes, porque a gente vai falar bastante da função len na aula de listas. E beleza, depois a gente vai, coloca aquele print só para separar a aquisição de dados dos resultados e exibe os resultados. No caso aqui a gente vai exibir a senha sem modificações. E para modificar a senha, ou seja, para transformar todos os caracteres da senha em maiúsculos, a gente pega a senha que a gente criou, dá um ponto e usa
esse métodozinho chamado upper. Não vou definir para vocês o que é um método ainda, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas pensem que é um jeito de você transformar todos os caracteres de uma string em maiúsculos. É só você fazer esse ponto upper, isso vai ser detalhado em aulas futuras. E depois a gente adiciona uma exclamação no final. E beleza. E a gente printa o resultado da senha modificada. E percebam aqui nesse print que a gente não usou print formatado, a gente optou por concatenar. Ou seja, eu peguei essa senha sem modificações e concatenei com a variável senha, ao invés de usar o print formatado, mas eu também poderia usar, não ia dar diferença nenhuma. Beleza. Aí a gente vem para o exercício 4, que é o cálculo de juros simples, que na verdade é um cálculo de juros compostos, porque essa fórmula aqui é a fórmula de juros compostos. E a ideia é basicamente a mesma dos outros programas, a gente vai pegar um monte de input, vai fazer alguma coisa com esses inputs e vai devolver o resultado para o usuário. No caso aqui, a gente vai pegar de input o capital inicial, a taxa de juros e o tempo. E esse exercício tem um ponto que é o seguinte: a taxa de juros pode estar em meses ou em anos e a gente tem que perguntar isso para o usuário e tem que lidar com a taxa de juros de acordo com o período dela, seja mensal, seja anual. E vou detalhar isso já para vocês. De princípio, a gente pega o capital inicial, a gente pede para o usuário qual o capital inicial e a gente já transforma ele em float. Depois a gente pergunta para o usuário qual é o período de tempo da taxa de juros, a gente pede ele para digitar A se a taxa de juros for anual e M se ela for mensal, vocês já vão entender o porquê disso. Depois a gente pede para o usuário a taxa de juros e também já converte para float aqui. E aqui tem um adendo que a gente pede para que ele insira a taxa de juros no formato decimal, ou seja, 5% seria 0,05. E, por fim, a gente pede que ele insira o tempo de investimento. Eu coloquei o tempo de investimento como float aqui, mas o ideal seria que ele fosse um inteiro. E, na verdade, não importa muito, eu coloquei como float só para... que sim, vai. Não tem muito motivo, na verdade, mas se eu colocasse ele aqui como um inteiro também, não teria problema algum. E beleza. Essa parte aqui que eu falei pro usuário, que eu pedi para o usuário digitar se a taxa for anual ou M se ela for mensal, a gente vai usar agora. E aqui a gente vai usar uma condicional. Uma condicional é basicamente um, um modo da gente direcionar a execução de um programa. E o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou falando, se o período de tempo for igual a A, então a taxa de juros vai ser a própria taxa de juros. Por que que eu fiz isso? Porque se a taxa de juros for anual, ela já está de acordo com a fórmula. E ela vai ser anual quando o usuário digitar A. Então eu não preciso modificar ela. Mas esse else aqui quer dizer um se não. Ou seja, se não, se o período de tempo não for igual a A, no caso a gente espera que ele seja igual a M, aí ele vai ser um período mensal e a gente vai ter que converter a taxa de juros anual em uma taxa de juros mensal. E a gente usa essa fórmula aqui que eu descrevi, que é essa fórmula aqui que a gente usou para converter a taxa de juros. Ou seja, taxa de juros aqui, que idealmente seria anual, vai receber isso daqui, que vai ser a conversão dela para uma taxa de juros mensal. E, usando a fórmula de juros compostos, a gente calcula o montante final e exibe para o usuário aqui. Aqui a gente exibe com um print formatado e formatando o número de casas decimais. E aqui a gente tem um exemplo da saída desse programa. E beleza, vamos para o último, que seria o desafio, que é uma verificaçãozinha de CPFs e CNPJs, sem se preocupar muito em verificar se os dígitos são numéricos. Na verdade, a gente não se preocupa com isso, a gente só está se preocupando se os dígitos têm o tamanho certo e se eles têm pontos nas posições certas e traços nas posições certas. No caso do CPF, a gente espera que ele seja nesse formato, e do CNPJ que ele seja nesse formato. Eu criei um programa separado para cada um, mas não importa. Vocês poderiam estar em um programa só, eu criei só por motivos didáticos. E beleza, aqui a gente pede para o usuário digitar o CPF. Perceba que, como a gente quer verificar uma string, a gente não precisa converter para float ou para inteiro, a gente só deixa do jeito que vier o input. E aí, certo. A gente vai saber que o CPF é válido se, segundo a nossa definição, o CPF tiver 14 dígitos e a posição 3 e a posição 7 dele for um ponto e a posição 11 dele for um traço. E beleza.
A gente vai verificar isso a partir do CPF que o usuário digitar para a gente no input. Certo? A gente vai salvar isso na variável CPF e a primeira coisa que a gente vai verificar é o tamanho dele. Aqui eu vou lidar com variáveis booleanas. Eu vou chamar de condição 1, condição 2 e condição 3. E por que elas são variáveis booleanas? Porque aqui eu estou pegando o len do CPF, ou seja, o tamanho do CPF, o tamanho da string que o usuário vai digitar para a gente, e estou perguntando para o computador assim, olha, o len do CPF que o usuário me digitou é igual a 14? Se for igual, o valor dessa variável aqui vai ser true. Se for diferente, o valor dessa variável vai ser false. Por isso que ela é uma variável booleana. E aqui embaixo também tem uma variável booleana, só que com uma condição diferente. A condição aqui é a seguinte: se o caractere na posição 3 da variável CPF for um ponto e o caractere da posição 7 da variável CPF também for um ponto, então o valor disso daqui é true. Caso contrário, o valor disso daqui é false. Esse end aqui significa um e lógico, ou seja, esse end só vai deixar que a minha condição final seja verdadeira se as minhas condições parciais, que no caso são e isso daqui, forem verdadeiras. As minhas condições parciais têm que ser verdadeiras para a minha condição total, que é tudo isso aqui, também ser verdadeira. Beleza, a gente vem para a condição 3, que é se o caractere na posição 11 de CPF for igual a um traço. Se ele for igual a um traço, então isso aqui vai ser true, significa verdadeiro. Caso contrário, vai ser false, que significa falso. E aqui a gente só está usando um print para separar a aquisição de dados da exibição dos resultados. E aqui a gente vai usar uma condicional junto das variáveis booleanas que a gente criou. Ou seja, se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for verdadeira e a terceira condição for verdadeira, então a gente vai printar para o usuário que o CPF é válido. Caso contrário, caso isso aqui não seja verdade, ou seja, alguma dessas condições seja falsa, a gente vai printar para o usuário que o CPF é inválido. E é isso. Aí a gente vai fazer isso aqui embaixo com o CNPJ, que é basicamente a mesma coisa, só que a gente está mudando um pouquinho as regras. No caso do CNPJ, a gente precisa que tenha 18 dígitos, que as posições 2 e 6 sejam um ponto, e posição 10 seja uma barra. E no CNPJ a gente tem uma coisa em específico que a gente precisa que as posições 11, 12, 13 e 14 sejam iguais a 001. E a gente precisa também que o dígito da posição 15 seja um caractere extra sim. A gente pede o CNPJ para o usuário, aí a gente cria 5 variáveis booleanas, guardando essas 5 condições que eu descrevi aqui em cima. Aqui a gente verifica se o tamanho é 18, aqui a gente verifica se o dígito na posição 2 é um ponto e o dígito na posição 6 também é um ponto. Aqui a gente verifica se o dígito na posição 10 é uma barra. E aqui, que é uma condição um pouquinho mais especial, a gente pega os dígitos da posição 11, 12, 13 e 14, junta eles e verifica se eles são iguais à string 001, perdão. E isso aqui vale dizer que essa operação de concatenação de strings, ela tem prioridade sobre a operação de igualdade, ou seja, primeiro todas as strings aqui vão ser concatenadas, para só depois essa igualdade aqui ser verificada. E no final, essa igualdade aqui, se for verdadeira, vai retornar um true, se for falsa, vai retornar um false. E beleza. Condição 5, a gente verifica se o dígito da posição 15 do CNPJ é igual a um tracinho, e a gente vai exibir para o usuário que o CNPJ é válido, se todas essas 5 condições aqui forem verdadeiras, e a gente vai exibir para ele que o CNPJ é inválido, caso alguma dessas 5 condições não seja verdadeira. E é isso. Aqui eu digitei um CNPJ genérico, perceba que aqui a gente não está verificando se o dígito é um número, então eu posso fazer isso, a gente só está verificando o formato, e esse formato é válido, por isso que ele me retorna aqui é um CNPJ válido. E é isso, pessoal. Podem deixar quaisquer dúvidas aí nos comentários. Vou tentar responder todo mundo. E vamos embora.